Chegou a hora do nosso momento esportivo com o Josiano. Boa tarde, Josiano. Hoje tem estreia do Tite na seleção brasileira, né, Josiano? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, agora na hora do almoço. Expectativa muito grande, né, para ver como que será o Tite no comando da seleção brasileira. Eu confesso que estou bem contente aí com esse início de trabalho. Acho que ele vai conseguir colocar no time a sua filosofia e já tem aí, divulgou com antecedência a equipe titular. O jogo é hoje às 6 horas da tarde, lá em Quito, no Equador, jogo de eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira foi escalada com o Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo, Casimiro, Renato Augusto e Paulinho. Olha só, Paulinho já aparecendo no time titular do técnico Tite, o William, Gabriel Jesus e Neymar. Gostei da escalação. Fica a expectativa com relação ao Paulinho, viu, Luciano? É muito contestado, mas eu tenho certeza que é um jogador que nas mãos do Tite vai render muito, né? Um jogador que se destacou de confiança do técnico Tite. Também gostei desse meio campo aí, com ele, o Renato Augusto e o Casimiro. Acho que jogadores que marcam e sabem sair aí com qualidade. Então hoje o jogo é 6 horas, entre finalzinho de tarde e início de noite. Isso aí, boa sorte ao técnico Tite, né? Ele vai precisar para levantar essa seleção brasileira aí, né? Copa do Brasil teve rodada ontem, né? Teve rodada com vitória tranquila aí do Palmeiras, venceu por 3-0 o Botafogo da Paraíba. O Corinthians empatou, conquistou um empate importante jogando fora de casa e saiu perdendo, conseguiu fazer o gol de empate aí, que dá uma certa vantagem, né? Um empate, por exemplo, por 0-0 em São Paulo, classifica o Corinthians aí. Essas são os confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Também teve Internacional 3-0 aí contra o Fortaleza e hoje conclui os jogos de ida dessa fase da Copa aí com Botafogo e Cruzeiro mais à noite. Outros resultados de ontem, na Sul-Americana, Coritiba venceu Vitória, o Sport foi derrotado pelo Santa Cruz, o Flamengo venceu por 3-1 o Figueirense e a Chapecoense fez 3-1 aí no time do Cuiabá. Isso aí, Josiano. E Felipe Massa está se aposentando, né? Uma notícia rapidinha. Exatamente, viu, Luciano? O Felipe Massa, que hoje, atualmente, é o principal piloto brasileiro na Fórmula 1 e não vive, né, o automobilismo, né? Os pilotos não têm conquistado grandes resultados aí na Fórmula 1, só que ele é a referência e anunciou aí que vai se aposentar. Lembrar que o Felipe Massa teve grandes momentos na carreira, e, por exemplo, em 2008, naquele Prêmio do Brasil, perdeu o título mundial na última curva aí para o Hamilton. O Massa ganhou a corrida e o Hamilton tinha que chegar pelo menos em sexto para o Massa ser campeão. Na última curva ele passou ali o Glock e ficou em quinto e foi campeão mundial. E no ano seguinte teve quase morreu, na verdade, Felipe Massa, quando foi atingido por uma mola no capacete, né? E aí se recuperou, voltou, mas nunca a ponto de brigar novamente aí pelo título mundial. Felipe Massa, ele se despede, foram 14 temporadas e ele tem 242 corridas, 11 vitórias, 41 pódios e esse vice aí, de 2008 se encerra de vez aí no dia 27 de novembro em Abu Dhabi, a última corrida aí do Felipe Massa, o piloto brasileiro de Fórmula 1.